principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médica, odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora. Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá, tudo bem contigo? Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Eu chamo sua atenção hoje porque nós vamos contar a história de um jovem. É uma história linda. É um jovem autista aqui da nossa cidade. Eu o conheci sábado na caminhada do CIAAG, né, que foi uma caminhada linda, a 13ª edição da caminhada sobre conscientização do autismo, ocorrida aqui em Guarulhos, realizado por CIAAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos. Lá eu conheci e fiquei encantada com a história dele. E o mais importante, eu falei para ele, poxa, mas que lindo, ele me mostrou algumas imagens e tal, eu falei, as pessoas que acompanham o nosso trabalho precisam saber de profissionais que têm uma dedicação maravilhosa. E deu tudo certo, e o maestro que o acompanha também está aqui, e nós vamos falar um pouco dessa história de uma escola que fica aqui mesmo, próximo aqui da TV, né? Aqui da nossa sede, aqui na Timóteo Penteado, e a gente vai falar um pouco dessa história, vamos mostrar algumas imagens também, porque é muito importante, ainda mais agora, que muitas pessoas ali perguntaram até para mim, enfim, que já venham em apoio a essas causas de inclusão, seja independente, tá, gente? Pode ser do trissomia 21, síndrome de Down, mais conhecida, né, popularmente conhecida, como também do espectro, o transtorno do espectro autista, como as pessoas popularmente falam, além de outras pessoas que também precisam ser incluídas, seja deficiência visual, deficiência física, amputação. Você sabe, eu sempre tive apoiando todas essas causas, porque eu acredito que todos nós somos iguais perante a Deus, e é necessário que nós tenhamos esse olhar inclusivo, esse olhar de amor, de compreensão, de paciência, de acolhimento principalmente, não só para essas pessoas atípicas, né, que são pessoas que descobrem, são diagnosticadas ou nascem com alguma deficiência, mas também para aquelas pessoas que acolhem, seja os pais, avós, tios, tias, professores, professoras, enfim, todas as pessoas que estão ao redor, como o maestro que está aqui hoje também, que a gente vai falar. Então nós precisamos ter um mundo mais amor, né? E você que acompanha meu trabalho sabe que eu também amo esporte, eu amo cultura, eu amo tudo do social. Falamos de política também, aliás, nós falamos de empreendedorismo, de empresariado, nós falamos de todos os assuntos. Mas vamos dizer que nesse momento em especial, precisa de muita atenção, porque muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Não é que os casos aumentaram, eles sempre existiram. Mas o que acontecia não era que não existia, por exemplo, tantas pessoas, assim como eu, como tantas outras aqui na cidade. Não, nós vamos falar sobre essa causa, nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos abrir espaço para isso. As pessoas precisam ter uma melhor qualidade de vida. Tem que parar com esse lance de preconceito, de tabu, principalmente em relação a tantas pessoas atípicas, que muitas vezes elas acabam até sendo excluídas pelo olhar, excluídas por aquela conversa de liquidificador, né, que o pessoal fala, no pé da orelha. Para com isso, gente. Todos nós somos iguais, vou dizer, são pessoas que têm tanto amor, têm tanto conhecimento e muitas vezes sabem mais até do que a gente em alguns setores. Como hoje, nós vamos falar de musicoterapia. Enfim, nós vamos falar na nossa entrevista hoje para você conhecer um pouco mais e de repente não é com você, mas é com alguém da sua família, com alguém aí da sua vizinhança, com alguém do seu trabalho, do seu colégio, da escola, enfim, você encontra na padaria e que precisa muitas vezes ter aquele empurrãozinho, aquela dica para ter uma melhor qualidade de vida. É por isso que eu faço questão de trazer todos esses temas aqui nesse espaço que nós temos, para que você possa saber um pouco mais. Aqui na TV Guarulhos, no Jornal Guarulhos Hoje, a gente sempre está falando sobre essas causas. Muitas vezes as pessoas são ligadas em outros assuntos. Correto, certíssimo. Mas nós aqui abrimos sim espaço para todos os assuntos que tem na cidade. Tudo que acontece na cidade, por isso que é Cidade em Debate. Nós vamos debater um pouco sobre as políticas públicas, sobre o que é o dia a dia, enfim,
de todas essas causas que nós trazemos aqui em cada uma das nossas edições. E tem as edições especiais que a gente fala também sobre o que acontece na cidade. Vamos agora de Rede X Supermercados. É mais barato. E todo mundo sabe, economia com qualidade certa. Gente, eu fui. Nossa, anteontem, eu fui no final de semana também. Foi sensacional. Ontem também. Aproveitei para ir lá no Hortifruti. Foi maravilhoso. Então, conheça um pouco mais dessa história que começou com uma família linda, né? O Silvio Alves, Giovanni e Newton. E nós vamos ver um pouquinho mais agora, nesses 30 segundos. Mostra, Lucas, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho, e você encontra a todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia, adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas, então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Muito bem, já estou com os meus convidados aqui. A gente vai falar um pouco mais dessa história. Para vocês terem uma ideia, ele só começou a falar de uma forma ampla. Ele já estava na adolescência. Então, vamos conhecer um pouco mais da história do Reginaldo Fornatieri. Ele é musicoterapeuta, está ao lado do maestro, o Anderson Carnicello, que também está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando dessa causa do autismo, onde esse mês é a conscientização. Isso. A gente sabe que é uma luta constante e que precisamos muito que as pessoas entendam melhor sobre o diagnóstico do autismo. Quanto mais precoce, melhor essa criança vai se desenvolver. No meu caso foi meio tarde, mas... Nossa, quando você me contou isso, eu fiquei assim impactada, porque o primeiro pensamento que eu tive foi quantas pessoas estão na mesma situação. E aí eu falei, não, nós temos que já abrir espaço para que você venha contar a sua história. E fiquei muito feliz com a vinda também do maestro. Maestro Anderson, seja bem-vindo também. Muito grato, é um prazer estarmos juntos. E principalmente, assim, num assunto tão importante, tão delicado para a sociedade, delicado, né? E a gente nota que essa questão do cuidado precoce, ela é fundamental. A música, no ponto de vista do tratamento do autismo, ela é realmente uma grande alavanca. Exemplo disso, o próprio Reginaldo está aqui como prova viva disso, tá? E ele apenas não desenvolveu musicalmente, mas como hoje, ele é um musicoterapeuta. Então, que lindo isso! É uma transformação assim, macro, incrível, macro, não é? E por outro lado, infelizmente a gente vê uma determinada falta de empatia, que isso dói, né? Dói em mim. Emocionalmente, porque por quem tem um pouco de sensibilidade à causa. Exato. Né? Então, por exemplo, nós temos a nossa orquestra, a OACS, que é a nossa orquestra acadêmica. Então, onde que fica essa orquestra, gente? Eu falei, poxa vida, precisa divulgar mais, a gente falar mais sobre isso, fica tão pertinho aqui. Como que é essa escola? Conta pra gente, maestro. Perfeito. Nós, no ano de 2003, resolvemos desenvolver um núcleo de ensino musical, e isso foi assim, crescendo, tomando proporções,
hoje uma academia de música que nós temos aí professores habilitados para os mais diversos instrumentos, mais diversos cursos que possam haver na área de música, tá? E ali é aberto para as pessoas atípicas. Também, nós temos o trabalho agora de algum tempo que envolve a questão da inclusão. Que lindo. Tá? Principalmente temos alunos com a questão do TEA, o espectro autismo, com déficit de atenção, tá? E isso como eu disse, é uma alavanca, potencializa demais. Óbvio que não é assim a curto prazo, a gente está falando para médio e às vezes para longo prazo. Mas já é um começo. É um começo. É até mesmo que, quando falam, né? Há pessoas que são gagas. Perfeito. Mas quando cantam, quando ouvem música, Sim. a gagueira vai embora. Então, para você ver Perfeito. o poder, né, da música, principalmente musicoterapia, para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida, principalmente na comunicação. Sim. Curiosamente, temos o caso de um professor, um cantor, tá, tenor, que ele sempre foi gago. Só que quando ele canta, já com impostação vocal, com todas as técnicas, ninguém olhando imaginaria que ele fosse... Então, porque eu já ouvi falar isso, e agora mesmo, isso é real. É real. Que legal. E isso potencializa a ele diminuir a questão do caso aí da gagueira, né? Sim. Então, esses episódios que surgem durante a colocação da fala, isso daí começa a minimizar, tá? E a pessoa tem com ela maior equilíbrio e maior controle da questão vocal. Sensacional. Tanto na fala quanto no canto. Muito bom. E agora você vai saber um pouco mais. Já chamou o pessoal aí pra gente escutar um pouco mais da história do Reginaldo? Ele vai contar pra gente. Reginaldo, como começa a sua história? Bom, Você começou a falar, já estava na adolescência? já estava na Como adolescência. Eu vim com meus pais me adotaram com 1 ano e 10 meses. Então, eu não tinha uma estrutura base desse diagnóstico TEA, né? Tá. Não se falava disso. Então, eu comecei a dar as primeiras características, né? A partir de uma certa idade. Eu estava na 8ª série. Nossa! E a escola foi uma barreira muito grande, porque as pessoas não se entendiam sobre esse diagnóstico, não entendiam por causa do meu comportamento, por conta daquela demanda que os professores... Você lembra o que as pessoas falavam em relação... Qual era a diferença, vamos dizer, o que era... além do que era o comportamento normal de criança, o que, por exemplo? Assim, a gente tinha aquela coisa de correr pela sala, hiperatividade, a questão até da fala. Da forma de você estruturar tudo isso, né? Porque quando eu chegava na sala de aula, eu ficava mais retraído. Às vezes as pessoas faziam as maldades mesmo, entendeu? Então você não tinha como reação nenhuma com essas questões. Então, para mim, completar a 8ª série foi, assim, uma luta, foi um sofrimento para os meus pais. E até que realmente veio o diagnóstico em 2009. Nossa. E aí, em 2009, nós começamos a investigar melhor esse meu comportamento. E aí veio o fechamento do diagnóstico, transtorno do espectro autista. E nisso, em 2009, como foi aquele baque, eu comecei a investigar melhor sobre essa minha patologia. Quantos anos você estava? Em 2009 foi exatamente quando eu completei os 19 anos. Então, a fala foi uma das coisas que foi mais difícil. Porque você fala tão bem, tão bonito, né? Nem a gente não diz assim, né? Deixa mais. E aí, o que aconteceu? Com essa dificuldade da fala, o que me despertou foi a lado da música. Que lindo. Porque a música, ela tem uma comunicação não verbal que você consegue atingir na criança. E meus pais começaram a perceber que eu tinha uma certa comunicação, mesmo com o instrumento. Tocava, às vezes, uma melodia conhecida, e meus pais ficavam de boca aberta. Mas, tipo assim, como é que ele tá tocando se ele não fala, se ele não... Mas eu tinha a gesticulação, daquela forma que todo mundo se comunica. E aí, então, a música veio como esse suporte. Porém, passando por os processos de terapia, eu conheci a musicoterapeuta, que me atendeu
que me deu todo um suporte, todo um auxílio para mim poder atuar onde eu atuo hoje. Que lindo. Então, assim, ela foi a pessoa que eu posso dizer que também me deu esse empurrão, vamos dizer, para a sociedade. Porque até o momento meu pai estava dando esse suporte, só que financeiramente. Porque meu pai tinha umas condições de pagar uma terapia. Mas é uma família que não tem essa condição. Como é que fica essa família? Então, hoje, a gente precisa estar falando sobre isso para as pessoas. Porque a gente sabe o quanto é duro, o quanto é sofrido você não ter esse suporte. A família é uma base, a escola é outra e a terapia é outra. Então, elas precisam se unir para essa criança se desenvolver. Eu sempre pensei assim. Então, como é importante a gente pensar nesse tripé? Porque não adianta nada se só a família buscar algum auxílio, mas também não ter a escola ou não ter uma terapia. Então, a gente precisa ter essa base como uma ferramenta. E isso eu posso dizer porque foi o que foi feito comigo. Meu pai, e mesmo em casa, com as dificuldades dele, ali naquele processo, mesmo como eu falei, financeiramente, pagando as terapias, mas ela me colocava para o meu dia a dia, a saber, a fazer umas coisas do dia a dia, como lavar uma louça, como arrumar um quarto, como você se arrumar, você tomar seu próprio banho, ter essa alta independência. Mas isso não foi assim da noite para o dia. Vamos fazer. Houve um processo. E esses 10 anos de terapia feito com meu pai ali diariamente foi o que me ajudou, foi o que me desenvolveu. Então, a gente está falando disso há de uns anos atrás. Mas assim, se a gente pegar hoje, como é que essa criança precisa? O que é essa... Essa é a questão de preocupação de todos nós, da Alexandre Onick, do CIAG, porque é o seguinte, a gestão pública, ela coopera até a criança chegar à maioridade. Exatamente. E depois? Então, tipo assim, existe não essa precisa preocupação. mais, não Porque é. a maioria Graças a Deus, sua família, seu pai... Tinha condições e você exatamente. Se desenvolver. Mas assim, eu penso exatamente na condição que a criança não tem. Então você pensa, uma criança hoje que nasce com diagnóstico, os pais não sabem o que fazer, e tipo, que é um choque, você já sabe que é um choque. Nasceu com transtorno de espectro autista, o que eu vou fazer? Quais são as ferramentas que eu vou ter para essa criança? Será que a escola vai ter essa base? Será que a saúde vai me dar esse suporte? Então assim, a gente fala do SEAG por conta disso. Eu passei por esse processo lá, mas até uma certa idade. Lá eles pegam até com 17 anos. E depois... Lá, eu vou te falar, a Alexandra, ela tem um coração maior do que o próprio local, do que tudo. Ela faz ali um trabalho, assim, e nós tivemos muito agora... sofrido, né? Assim, para poder acolher e atender as pessoas. E nós tivemos agora, no sábado, a 13ª caminhada. Foi lindo. Então, assim, como a gente precisa abraçar a causa. Exato. Como a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente precisa se entender melhor, respeitar, ter essa empatia. Porque as pessoas falam assim, mas e depois como adulto, como é que você vai fazer? Né? Eu moro em São Paulo, eles estão montando agora um centro. Mas olha quantas lutas a gente teve que mostrar para as pessoas. Porque o autista vai crescer, ele uma hora vai ter que ficar sem os pais. E aí, como é que vai migrar para uma outra região, que nem você era de Guarulhos, aqui do Picanço. Isso. Mas aí, conforme ele foi se desenvolvendo, o trabalho levou ele até São Paulo. Isso. O maestro, a mesma coisa, estava aqui na região do Bom Clima, continua o trabalho aqui. Mas aí, devido a um contratempo familiar, ele tem que ir para outra região. As pessoas têm que estar preparadas para essa mudança. E para a pessoa diagnosticada com espectro autista é muito difícil. Sim. A mudança. E a gente tem alguns padrões, né? Então você imagina, quando eu perdi meu pai, eu perdi totalmente esse padrão. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fui praticamente meio abandonado. Você se sentia, né? Eu me sentia como se não tivesse mais apoio de ninguém. E graças à música, que é isso que eu ainda falo para o meu maestro, que a música me deu esse start para mim. Porque através da musicoterapia hoje como sou formado, fiz a minha formação, e eu mostro isso para as pessoas, eu falo que a música, ela atinge as duas coisas, que é, primeiro, a comunicação não verbal, que é aquela comunicação onde a música já se fala por si só. Eu tocando as notas aleatórias, você quer fazer uma comunicação, ou com seu próprio ritmo, ou com sua própria melodia.
Então isso é uma comunicação que a gente consegue mostrar para as pessoas. E a música, ela dá essa abertura. E por outro lado, a terapia em si. Porque você usa a terapia não só como um lado de montar um set terapêutico para poder fazer esse atendimento, onde a criança vai se sentir acolhida e vai reconhecer o instrumento ali, com aquele set. Mas ela vai, tipo, se sentir como se ela pudesse soltar as suas expressões, as suas emoções, os seus sentimentos naquele momento. E isso é muito importante. E a gente utiliza a comunicação não verbal por conta desse transtorno, às vezes pela fala, pela questão da dificuldade que a criança tem, às vezes, de poder interagir. Eu só apontava. Então, você imagina para mim que não falava, ele era que ficava não só naquela... total, né? Só de apontar. De apontar. Então, você tinha essa dificuldade. Então, meus pais, às vezes, não entendiam. Talvez eu queria, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. Como é que era essa comunicação? E você sabe que há pessoas que falam assim, a criança tem preguiça de falar. Gente, não é preguiça de falar. É porque precisa ter uma melhor qualidade de vida, precisa ter algo para estimular. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse as sessões da Câmara Municipal. Ali, o presidente, Fausto Martelli, ele até deixou nas redes sociais ali uma fala dele, dizendo que ali está aberto para que possamos falar mais sobre o transtorno do espectro autista. A gente vai mostrar para você também essa fala, mas agora eu gostaria que você visse a forma como é fácil você acompanhar o que acontece na Câmara Municipal da nossa cidade. Lucas, mostra, vai lá. Como preparar uma cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos responde, com muito mais diálogo, trabalho, inovação e ainda mais proximidade com você. Sua participação é essencial para que a Câmara continue melhorando a vida de todos os guarulhenses. Acesse guarulhos.sp.leg.br e faça parte dessa transformação. Câmara Municipal de Guarulhos, evoluindo junto com a cidade. É muito importante esse respeito e empatia com as pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. É por isso que nós vamos cada vez mais falar, estar envolvido em ações, como eu sempre mostro, aqui nas redes sociais, na página que você vai acompanhar. E nós temos imagens, né, desse trabalho. Lucas, tem algumas imagens para a gente mostrar? O Reginaldo e o maestro Anderson vão estar comentando. Mostra aí pra gente, que a gente já separou aqui para mostrar. Conta o que é isso. Então, aqui nós estamos na orquestra da UAX, que é onde foi feito um trabalho de acolhimento. É onde você atua, maestro? É onde exatamente, a nossa orquestra. A nossa orquestra. Aqui foi um ensaio, tá? Essa foto, em onde a gente tem feito diversos concertos aqui para a cidade. E esses concertos todos têm tido entrada franca. Que lindo! Dentre estes músicos, tá? Estudantes da Academia Nossa de Música, convidados também, alguns professores que nos apoiam e alguns patrocinadores nos dão apoio também. Pode falar o nome das empresas, sim, do pessoal que coopera, é muito bacana a gente falar, porque perfeito. É o seguinte, quando nós falamos dos patrocinadores e empresas, aqui o nosso programa, nós estamos somente propagando, não há nenhum custo. Por quê? Porque nós queremos que você que saiba dessas empresas, compre dessa empresa, utilize o serviço, porque quanto mais eles crescerem, mais eles vão apoiar as causas, né? Eu posso estar até esquecendo de alguns, mas entre estas empresas temos aí o Movimento Starbella, nós temos a 4A Music. Nossa, Nilton, querido, Nilton. Nilton querido, amo demais ele. Maravilhoso. Família toda, sensacional. Nós temos a Ivone, da pizzaria Rodrilúcio. Ivone, querida do Rotary, Ivone Pinheiro, e a pizza é uma delícia do Rodrilúcio. Exatamente, o próprio Rotary Club. Que legal. A Asincom, que nos cede espaços para ensaios, tá? Que é um trabalho assim com o senhor Ari, que ele é uma pessoa fantástica. Que legal. Os filhos dele também, o Júnior, né? Então, assim... temos uma série de empresas, eu posso estar pecando por não estar falando. A gente vai falar mais sobre isso. Olha só lá, a minha querida, olha, todas elas ali do movimento Starbella, muito bom, viu? Eu fico feliz em ver aí todo esse pessoal junto nesse trabalho. Pode contar com a gente aqui também, porque olha, eu vou dizer para você, o que mais nós precisamos é de pessoas que possam estar cooperando e apoiando as causas, não é? Fala a verdade. Eu fico muito feliz por um lado, porque a OACS, não só a orquestra em si, mas a Escola de Música Sinfonia, me abriu essa porta para mim, de estar mostrando para as pessoas que nós somos, sim,
capaz de estar no meio social, que a gente é capaz de estar se mobilizando com a música, não só com a música, isso seja em qualquer área que o autista vai se identificar, né? Cada autista é único, então pode ser que ele vai se dar bem na música, pode ser que ele seja bem na dança, pode ser que ele seja bem na tecnologia, mas não é as minhas, vamos dizer, as minhas prioridades, assim. Mas a música, ela sempre foi esse porta-voz para mim. Aham. Então, hoje eu estou muito feliz porque recentemente nós vamos começar um trabalho na sexta-feira agora. Conta! Que é um trabalho com música nos hospitais, com crianças Que especiais, lindo! pela própria EMESP, pela própria OSESP. Então, assim, isso está sendo muito bom, porque isso vai ser uma forma de mostrar para as pessoas que, como eu, sendo um jovem autista, é capaz de também se colocar um pouco no lugar do outro. Porque existe esse olhar também. Ah, mas o autista não tem essa conexão, ou a coisa de toque, de abraço. Como é que ele se comporta diante disso? Então, eu quero mostrar para as pessoas que isso sim é fato, isso sim é real. E a gente pode mobilizar as pessoas com isso. E o quanto é importante a gente colocar isso à prova. Porque as pessoas têm esse olhar mesmo. Ah, mas não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, ou não se interessa por estar ajudando o próximo. Não, a gente tem as nossas questões também. Mas a gente está lutando exatamente para mostrar que o autista, ele tem a sua singularidade sim, mas ele também está preparado quando ele quer abraçar o próximo, quando ele quer ali estar podendo ajudar o outro. Já visto você, que já vai começar um trabalho aí nos hospitais, tá vendo, gente? Por isso que eu falo, vamos parar de tabu, vamos parar de preconceito, de pensamentos que não existem. Cada pessoa é uma pessoa a atuar no mundo, não podemos generalizar. Considerações finais, maestro Anderson, muito prazer tê-lo aqui, venha mais vezes. É uma honra para mim estar junto de você, de todo esse maravilhoso público. E nós estamos, assim, sempre nos colocando também à disposição, tanto quanto a questão da carreira musical, né? Aí com a nossa academia de música. Como que acha vocês no Instagram, Facebook? Perfeito. Como que é? Academia Sinfonia. Academia Sinfonia. Tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, também no YouTube, tá? Muito bom. Então, o Sinfonia nosso tá na versão em grego. Então tem um Y, tem o PHO, tá? Então tá, Academia Sinfonia. Tudo junto. Então é Sinfonia, S-I-N-P-H-O-N-I. Isso, tem um Y ali, Y, né? aliás, o I é Y. PHO-N-I-A. Que legal. E estamos aí com a orquestra, com a UACS e as suas versões, temos as sessões de orquestras, dessa orquestra que a gente atua. Manda para mim para que a gente situações. possa propagar, divulgar, vou ficar muito feliz em falar. Muito grato por isso. Sensacional. Reginaldo, suas considerações finais. Amei que deu certo você estar aqui. Obrigado. Estou muito feliz com essa nova empreitada aí que você Sim. vai iniciar. Parabéns, viu, por Obrigado. estar comigo. Eu quero realmente agradecer de coração por estar aqui. Agradecer ao maestro pela UACS também por ter me acolhido. E mostrar para as pessoas que a gente está aí no mundo para mostrar que a gente sim é capaz e mostrar sim que a gente precisa estar lutando por esse preconceito, que ainda, infelizmente, ainda existe. Vamos E batalhar vamos junto. sempre ter o respeito pelos nossos autistas, porque eles são, sim, pecinhas azuis, que eu até brinco, que precisam desse quebra-cabeça, que precisam desse encaixe, seja da terapia, seja na parte dos pais e, eventualmente, sim, da parte de saúde, que é o mais importante, que a gente precisa lutar, sim, por essa causa. Então, eu até brinco que eu sempre carreguei essa bandeira e sempre vou carregar ela Também. comigo. Então, assim como a gente fez a nossa passeata no sábado, eu quero mostrar para as pessoas que a gente precisa sim, ainda mais mostrar essa causa, mostrar essa luta. Não é fácil, a gente sabe o quanto é doloroso, o quanto é sofrido para as famílias. Mas com esse apoio a gente vai conseguir chegar lá. Bora lá, tamo junto. Como que Gratidão. acha você nas redes sociais, Reginaldo? Vocês podem me colocar aí, Reginaldo Fanatiari, no próprio Instagram, Tá. ou no próprio Facebook também. Pelo nome da escola, vocês vão encontrar também lá. Que legal. Então, vocês têm esse acesso. Que vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem tirar dúvida, sempre vou estar à disposição para poder fazer com que as pessoas se mobilizem com isso. Maravilha, conta comigo. E é claro, você quer ter aí um relax, recarregar energias?
Clube de Campo dos Metalúrgicos de Guarulhos região. É um lugar lindo, gente. Olha, toda vez que eu vou lá, eu me recarrego. Rua Galáxia 126. Tem esse parque aquático maravilhoso. Churrasqueira, sauna, pesqueiro. Tem prainha. Tem um estacionamento amplo, maravilhoso. O campo, ginásio poliesportivo. Muita paz. Entre em contato agora. 11 9 4.012,90. 11 9 4.012,90. É sensacional, vocês vão amar. E é o seguinte, olha, você aí que tem histórias de pessoas que fazem a diferença, assim como o Reginaldo está aqui com a gente hoje, o Anderson, envia para nós, Inova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Nós fazemos aqui essa realização de trazer pessoas para contar as suas histórias. inovaplaycomunicação@gmail.com. E tem também um número de telefone, é o 11 91677 2275. 11 91677 2275. Vamos amar conhecer você. Valeu, Lucas Braga. Até a próxima edição. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Muita saúde para você e toda a sua família. Já sabe, todos os dias estamos assim, ó, juntinho com você. Até a próxima edição. Tem muito mais. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!